Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 14 de julho de 2022 e ontem à noite, dia 13, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda constitucional 39 de 2021, que introduz o requisito da relevância no recurso especial, uma importante mudança no processo civil brasileiro que a gente vai discutir neste vídeo. A emenda constitucional já foi definitivamente aprovada, portanto, embora eu esteja aqui usando o número da PEC, só o estou fazendo porque ela ainda não foi promulgada apenas, e, portanto, não tem número. Mas, fora isso, o texto que nós vamos tratar não é mais um texto proposto, já é um texto aprovado, é este que entrará em vigor. Pois bem, compreender essa emenda é compreender um pouco do seu histórico e compreender que ela é, na verdade, a conclusão de um movimento que tem muito a ver com o papel do Supremo e do STJ na organização judiciária brasileira. Ou seja, antes que você rasgue seu diploma e resolva fazer vestibular para engenharia, saiba que não há aqui nada de efetivamente muito novo, e sim o fechamento de um ciclo. Em 1988, quando o Constituinte brasileiro organizou o Poder Judiciário, ele tinha um desafio, que era, o Supremo era o guardião tanto da legislação federal quanto da Constituição. Só que, com apenas 11 membros, isso vinha sobrecarregando muito o Supremo Tribunal Federal. As opções eram crescer o Supremo, colocando mais ministros, ou criar um outro tribunal. E, para não crescer o Supremo, a opção que se adotou foi criar o STJ, que foi efetivamente implementado em 1989 e passou a ser, portanto, o guardião da legislação federal, deixando para o Supremo a guarda apenas da Constituição. Repare que isso é um pouco o retrato de que o nosso sistema é um sistema federativo, ma non troppo, né? Federativo pero non mucho. Nós queremos que as unidades federais tenham sua autonomia, mas com respeito à legislação nacional e, evidentemente, com respeito à Constituição. Então, nós não queremos que cada estado possa interpretar a lei federal do seu jeito e ponto final. Coisa que em outros países que são mais federativos que o nosso, como os Estados Unidos, não é considerado tão ruim assim, não é um problema assim tão sério. Mas essa era a visão do Constituinte brasileiro naquele momento. E aí nós passamos a ter dois tribunais, o Supremo para a Constituição, o STJ para a lei federal. Como o papel desses tribunais era, naquele momento, resguardar a integridade das normas jurídicas de eficácia nacional, entendia-se que o simples fato de uma decisão violar essa ordem jurídica nacional bastava para gerar a intervenção do STF ou do STJ. Ou seja, você fazia um recurso extraordinário e demonstrava que a Constituição foi violada. Se ela foi mesmo violada, o Supremo vai reformar, invalidar aquela decisão, porque o papel do Supremo é garantir que a Constituição seja concretamente aplicada em todos os estados, indistintamente. Da mesma forma, no caso da legislação federal, se você demonstrasse que a legislação federal vinha sendo mal aplicada pelo tribunal, o STJ faria a mesma coisa. Aliás, a função do STJ incluía, como continua incluindo até, a uniformização do pensamento dos tribunais sobre a lei federal, partindo da premissa de que a lei federal, de fato, deve ter a mesma interpretação no Brasil inteiro. Então, era muito, pelo texto constitucional, fácil você subir um RE ou um RESP. Bastava que você não estivesse discutindo questão de fato, estivesse discutindo apenas questão de direito e que essa questão de direito pudesse ser enquadrada como uma violação à lei ou uma violação à Constituição. Acontece que isso gerou imediatamente um problema, que é o problema da quantidade. STF, como nós temos muitas leis federais e como nós temos uma Constituição muito vasta, muito ampla, que fala sobre tudo, nós começamos a ter muitos recursos especiais e extraordinários, de modo que o STF e o STJ passaram a se comportar quase
que como uma terceira instância e uma quarta instância revisionais. O que fez com que a doutrina brasileira, e vou destacar aqui o professor Marinoni, passasse a questionar qual é o papel das Cortes Supremas na formação do nosso sistema. Quer dizer, será que o papel das Cortes Supremas, do STF e do STJ, é esse mesmo? Será que o papel desses tribunais é rever tudo que os tribunais inferiores fazem? Só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando aqui, o STJ, no seu primeiro ano de atuação, em 1989, o STJ julgou 3.711 processos. 10 anos depois, ele já julgava 128 mil processos. Então, um volume aí 7 vezes maior. E no ano passado, 2021, o STJ julgou 560 mil processos. 560 mil processos para 33 ministros em um ano. Então, nós estamos falando aí de um crescimento de 15 vezes o volume que o STJ tinha no seu primeiro ano. Quanto foi o aumento do número de ministros nesse mesmo período? 0, né? Claro que aumentaram as equipes. E aí isso gera um segundo problema, é a tal história, né? Para corrigir um problema a gente causa outro. Você começa a ter grandes equipes, você começa a ter dificuldade de gestão, inconsistência, aquela coisa que muita gente já discute, das dificuldades de se lidar com essa assessoria, mas é fato que os ministros não têm a menor condição de supervisionar pessoalmente essa atuação. E aí, muitos doutrinadores, muitos autores começaram a perguntar, mas será que é isso mesmo? Então será que a gente deve ter um direito subjetivo a uma aspas terceira ou aspas quarta instância apenas porque nós alegamos que há uma violação à Constituição ou há uma violação à lei federal, sendo que a lei federal trata de quase tudo? Pensem, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, CLT, Código de Defesa do Consumidor, LGPD, quase tudo que a gente imagina de legislação no Brasil tem lei federal, Código Tributário, você vai ter muita lei federal. Né? E mais ainda na Constituição, porque aí você tem os princípios, os direitos fundamentais, etc, etc, etc. E aí vem uma pergunta, será que esse excesso de instâncias está tornando o nosso Poder Judiciário melhor, está tornando as decisões mais corretas? Eu, há anos dando aula sobre esse assunto, tenho a impressão de que os alunos às vezes associam uma decisão superior a uma decisão melhor. O que faz com que as pessoas comecem a ser defensoras de recursos e comecem a dizer, não, tem que ter muito recurso porque as decisões inferiores são erradas. E aí eles pegam, obviamente, exemplos de decisões inferiores erradas e dizem, tá vendo? Olha só se não tivesse recurso, essa decisão ia prevalecer. Isso é verdade, mas isso é uma meia-verdade. Por quê? Porque as decisões superiores não prevalecem porque são melhores, elas prevalecem apenas porque são superiores. Isso quer dizer que, em muitas circunstâncias, as decisões superiores serão piores que as decisões inferiores. E, ainda assim, prevalecerão. Você não vai colocar lado a lado uma decisão do juiz de primeiro grau, do TJ, do STJ e do STF e escolher a melhor. A decisão do STF sempre prevalecerá, mesmo que ela seja a pior das quatro, a mais mal fundamentada das quatro, a que interpreta pior a Constituição, a que gera as piores consequências, etc. Ela vai prevalecer assim mesmo, né? E mais, em muitas circunstâncias, e quem ressalta isso é Antonin Scalia, que foi Justice da Suprema Corte dos Estados Unidos, em muitas circunstâncias, isso de o que é o certo ou o errado vai ser algo muito difícil de pré-definir. Provavelmente haverá, em casos complexos, valores concorrentes em que você verá valor na posição A, assim como você verá valor na posição B. Haverá argumentos concorrentes, sendo que um deles terá que prevalecer, às vezes prevalecerá por um voto, às vezes prevalecerá por 2 votos, e você verá valor em ambas as argumentações. Então, a gente não pode associar o crescimento indefinido do número de recursos com uma melhoria da qualidade das decisões. A única coisa que a gente pode certamente associar com o aumento do número de recursos é o aumento do tempo de tramitação dos processos. Isso é inevitável e foi isso que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos 20 anos. Nós passamos a ter muitos processos
muitas decisões e, consequentemente, passamos a ter muita demora, né, de tramitação. Pois bem, em 2004, o legislador resolveu agir e inseriu no recurso extraordinário o requisito já conhecido de todos da repercussão geral do recurso extraordinário no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição. Isso aqui representa uma imensa mudança paradigmática no papel do Supremo e no papel do recurso extraordinário no nosso sistema, porque o recorrente passa a ter que demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso. O que quer dizer que não interessa se, na minha decisão, a Constituição foi violada. O que interessa é se essa discussão transcende a minha própria esfera subjetiva e eu consigo demonstrar essa transcendência das razões que, na minha visão, implicam uma violação constitucional. Se eu conseguir demonstrar essa transcendência, o meu caso será julgado. Se eu não conseguir, o meu caso não será julgado. E você vai dizer, mas professor, mas isso não é meio absurdo? Uma decisão inconstitucional vai prevalecer apenas porque aquele assunto interessa somente a mim e não ao mundo inteiro ou a outras pessoas em geral? Então, é uma escolha, é uma questão de papel da corte, né? de compreensão do papel da corte. Entendeu-se que o papel da corte constitucional, do Supremo, do Tribunal de Cúpula, não é corrigir erros da decisão recorrida. O papel da Corte é dizer como se interpreta a Constituição. E como se interpreta a Constituição só vai ser definido por este tribunal, que é o Supremo Tribunal Federal, quando a questão tiver uma relevância específica que ultrapasse o interesse subjetivo no processo. O 1035 do CPC regulamenta isso, dizendo que para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. E aí a ideia é exatamente permitir que o Supremo se negue a fazer determinadas discussões quando elas não forem relevantes. Reparem que nós não fomos longe o bastante como foram os Estados Unidos, para permitir que o Supremo rejeite discricionariamente os recursos. Ele tem que ter uma votação de quórum qualificado, que é o quórum de 2/3, para dizer que aquilo não tem questão constitucional relevante. Nos Estados Unidos, o certiorari da Suprema Corte pode ser negado sem fundamentação. Eles, na verdade, publicam listas, né? Eles publicam grandes listas de recursos inadmitidos, que eles não vão julgar, e não tem nenhuma fundamentação. Tudo bem que aqui também, cá entre nós, essa fundamentação ela acaba sendo uma espécie de cabe-tudo, né? Porque questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico é tudo o que eu quiser. Eu consigo fundamentar que qualquer coisa tem esse conteúdo. Ok, mas eu vou ter que fundamentar alguma coisa. Eu vou ter que fundamentar alguma coisa, eu não posso simplesmente dizer isso sem fundamentação. Então vejam, o papel do Supremo a partir daí se altera, deixa de ser o papel de fazer justiça constitucional no caso, para ser o papel de fazer justiça constitucional sistêmica, pensando evidentemente no problema da quantidade. Isso funcionou? Vamos ver as estatísticas, né? Vamos ver os números. Isso funcionou em alguma medida. Se vocês pegarem os números do Supremo de 2006 a 2017, vocês vão ver que o número de processos novos vai sofrendo a partir de 2006, quando a repercussão geral é implantada, o número estava no topo, 127 mil processos novos no ano de 2006. Esse número cai, até 2011, quando ele encontra o seu ponto mais baixo, 64 mil novos casos, e depois ele volta a subir
a partir de 2012 e em 2017 ele já estava mais ou menos no mesmo nível que ele já tinha estado anteriormente. Por quê? Né? Porque outros tipos de processos vão ocupando esse espaço. Né? A verdade é essa. Outros tipos de processo vieram ocupando esse espaço e fizeram com que esse espaço fosse gerando, né, uma renovação da sobrecarga que o tribunal tinha que julgar. Isso então vem gerando outras estratégias, né? Vem gerando outras estratégias. Esse número já caiu bastante também de 2017 para cá, então você tem uma distribuição do Supremo que vem se reduzindo de maneira bastante significativa nos últimos anos, e com isso você vai tendo uma melhoria, né, do cenário da repercussão da utilização da repercussão geral. Então, de maneira geral, funcionou. Qual é o problema da repercussão geral hoje, que o ministro Barroso já apresentou num artigo publicado com meu querido amigo Frederico Montedoni? É que o Supremo reconhece mais repercussões do que ele julga. Então ele tem uma espécie de backlog da repercussão que ele está enchendo o balde cada vez mais e não está tirando o bastante. E aí ele não consegue dar vazão ao número de repercussões que ele reconhece. Então, de fato, se você for ver, o número de processos no STF está caindo, mas porque ele está represando, ele também está represando muita coisa com repercussões que ele não está dando conta de julgar. Esse é um problema para o futuro. Mas é fato que tudo isso representa uma mudança sistêmica do papel do tribunal. O tribunal deixa de ser um tribunal preocupado com a justiça do caso para ser um tribunal preocupado com a justiça sistêmica. Uma decisão injusta por si só não é suficiente para provocar a atuação do Supremo. Uma decisão constitucionalmente injusta por si só também não é suficiente para provocar a atuação do Supremo. Compare isso com a Suprema Corte. Eu peguei isso num site norte-americano que vai nos dizer o seguinte, né? Conseguir que um caso seja analisado pela Suprema Corte dos Estados Unidos é consideravelmente mais difícil que ser admitido em Harvard, né? Os percentuais, se vocês olharem aí embaixo o total nesse gráfico, os percentuais giram em torno de 2%. Então, algo em torno de 2% dos casos apresentados à Suprema Corte dos Estados Unidos serão analisados, né? Entre 2% e 4%, dependendo do ano. É isso. Ou seja, aqui nós estamos falando de ser analisado, não estamos falando da pessoa ganhar, tá? Então é admissibilidade. Então se você acha que o seu RESP nunca sobe, saiba que nos Estados Unidos é ainda pior, né? A restrição é ainda maior. Nós estamos falando de algo em torno aí de 2% dos casos. E aí, bom, essa mudança foi feita para o Supremo, mas não foi feita para o STJ. E com isso o número de processos que chegam ao STJ continuou subindo, chegando a passar do 500 mil de processos anuais. E aí o STJ então começou a fazer a mesma demanda, falou, olha, eu quero uma repercussão geral para mim. Eu também quero. Não é isso, eu também quero. Então eu quero uma repercussão geral para mim, que foi agora chamada de relevância. Não chamou de repercussão geral, mas a lógica é a mesma. Eu deixei aqui alguns dados do STJ para vocês terem uma ideia, mas vejam como os dados são de fato assustadores, né? Então isso aqui é o relatório estatístico deste ano, tá? Então até junho, o STJ, só no mês de junho, o STJ recebeu 36 mil novos processos, totalizando no primeiro semestre 202 mil novos casos no tribunal. Uma coisa horrorosa. Segundo dado, o STJ proferiu 58 mil decisões só em junho, totalizando 300 mil decisões ao longo deste ano, por 33 ministros. Terceiro dado, o tribunal baixou
39 mil processos em junho, somando 209 mil processos ao longo do primeiro semestre deste ano. E aí você diz, puxa, mas que maravilha de produtividade. Pois é realmente uma grande produtividade. Mas a questão é, será que um tribunal que tem 33 ministros deveria julgar, deveria baixar esse número de casos em um semestre, deveria baixar 209 mil processos em um semestre? Né? Será que esse é o papel do STJ? Julgar 209 mil processos em um semestre? Quer dizer, de novo, se você magoado porque o seu RESP não sobe, mas saiba que mesmo o seu RESP não subindo, o STJ julgou 209 mil processos no primeiro semestre desse ano. É muita coisa para um tribunal que tem 33 juízes, né? Então isso precisa ser pensado de algum jeito. Se a solução não for essa, tem que haver alguma. É fato que o cenário atual distorce o papel do STF e do STJ, e em grande medida, porque eles se tornaram sim cortes de revisão, né? Se tornaram sim cortes de revisão. E por fim, o acervo processual do STJ, ou seja, os processos parados aguardando decisão, são 261 mil processos. Então, mesmo com toda essa produtividade, o STJ ainda tem um acervo de tamanho bastante significativo, 261 mil processos. Né? Nós estamos falando aí de algo em torno de 7 mil processos por ministro na divisão. É muita coisa. Né? E aí vem, então, a ideia de se estabelecer o requisito da relevância. E veja que o texto é muito similar ao da repercussão geral. O recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo não conhecer deste pelo mesmo quórum do STF, ou seja, 2/3 dos membros do órgão competente para julgamento. 2/3 são 4 julgadores, por quê? Porque quem julga RESP no STJ, como regra, é uma turma, a turma tem 5 ministros, né? Cada turma tem 5 ministros, então você vai ter 2/3 de 5 dá 3,3, então você tem que arredondar para cima, são 4 votos para você recusar a relevância. E há uma dúvida sobre o que significa esse nos termos da lei, ou seja, se tem que ter uma lei para implementar esse requisito ou se não tem que ter uma lei. A minha opinião é que não tem que ter uma lei, porque a própria emenda constitucional disse no seu artigo 2º que a relevância será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor da presente emenda, que entra em vigor na data da sua publicação. Então, isso significa que se esta emenda for publicada hoje, dia 14, ou amanhã, dia 15, se você estiver já elaborando um RESP hoje, inclua no seu RESP um tópico, relevância da questão federal debatida. E como você vai demonstrar isso? Da mesma maneira que você demonstrava repercussão geral no recurso extraordinário. Você vai ter que mostrar que aquela questão é relevante para além do interesse das partes. E aí tem várias técnicas. Você pode mostrar que aquela questão é aplicável a muitas outras pessoas que estejam na mesma situação. Você pode demonstrar que aquela questão é importante em diversos casos similares. Você pode demonstrar que aquela questão pode impactar interesses de alta relevância, por exemplo, matéria ambiental, matéria de regulação de mercado. Então, não há muito aqui. Aqui é uma questão retórica mesmo. Né? A questão é eminentemente retórica, tal como já era na repercussão geral. Você vai ter que fazer um tópico, abrir um tópico, fazendo essa demonstração. O primeiríssimo erro agora que os ministros e assessores do STJ vão procurar é se existe esse tópico ou não existe esse tópico. Então, você precisa abrir este tópico, certo? E aí, uma vez que o STJ fizer essa recusa, se o STJ não encontrar esse requisito, o STJ poderá recusar o julgamento do seu recurso, ainda que ele tenha todos os demais
requisitos. A Constituição foi aqui também generosa, estabelecendo algumas hipóteses em que o requisito da relevância não se aplica, ou seja, em que ele já é considerado presente, tá? Então, ele, de fato, ele não vai ser aplicado. Há quem chame de presunção de relevância, enfim, você pode chamar do que você quiser. A questão é que, nesses casos, a relevância não vai ser aferida. Ações penais, ações de improbidade administrativa, ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos, então ações de valor razoável, ações que possam gerar inelegibilidade, qualquer ação que possa gerar inelegibilidade, e outras hipóteses que a lei vier a propor, e as hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar a jurisprudência dominante do STJ. Esse inciso 5 é o seu grande amigo, né? Porque os outros são bastante objetivos, ou seja, o pessoal do penal, se viu esse vídeo até aqui, perdeu tempo, né? Porque na matéria penal esse requisito não se aplica. Improbidade administrativa, requisito também não se aplica. O STJ, portanto, continua apreciando RESPs em matéria penal e matéria de improbidade com os mesmos requisitos que já fazia até ontem, não mudou nada. Causas de valor alto, significativo, né? Essa questão também não se aplica. Então você vai ter aqui causas hoje, né, pelo valor atual, causas aí de que ultrapassem o valor de 500 salários mínimos, você não vai ter que demonstrar a relevância. Inelegibilidade. Outras hipóteses previstas em lei. Essa lei ainda não existe, então esse inciso 6 ainda não é aplicável. Então, hoje, o seu grande amigo aí é hipótese em que o acórdão contrariar a jurisprudência dominante do STJ. Se vocês forem olhar bem, esse requisito talvez tenha ficado impropriamente aberto, porque jurisprudência dominante é um termo do qual a gente vem se afastando no contexto em que o CPC vem adotando precedentes qualificados, né? Então, talvez aqui melhor, e até porque ninguém sabe quando uma jurisprudência é dominante ou não é, né? Não existe metro para definir isso. Então talvez aqui a Constituição tivesse andado mais antenada com o processo civil atual se ela tivesse falado a decisão contraria o entendimento do STJ em súmula, em RESP ou em RESP repetitivo, mas ela acabou sendo mais generosa até, porque se você achar a jurisprudência do STJ contrária à decisão recorrida, você pode retoricamente argumentar que a decisão recorrida viola a jurisprudência dominante do STJ e, consequentemente, tentar sustentar que aquela jurisprudência que você achou é a dominante, e nós teremos, de fato, dificuldade em saber o que é dominante e o que não é dominante no STJ, até porque o STJ é muito grande, é um tribunal de um tamanho bastante razoável, né? E essa é a questão. Então, como eu disse, não há necessidade de você rasgar o seu diploma e fazer vestibular para engenharia, porque não mudou tanta coisa assim. O que mudou é um implemento de um novo requisito no seu recurso. E aí a pergunta final para a gente encerrar essa pequena aula é a seguinte: vai mudar alguma coisa de fato na análise dos RESPs? Haverá uma queda do recurso especial? E aí reparem, esse requisito só se aplica a recurso especial. Ele não se aplica a todas as outras modalidades de recurso, todas as outras modalidades de recurso e de ações de competência originária que o STJ julga. Então ele é um requisito que incide estritamente sobre duas modalidades recursais. A primeira é o próprio recurso especial e a segunda é o agravo em recurso especial, né? Que no fim é um jeito de você destravar o recurso especial que não subiu. Então ele não deixa de ser uma derivação do recurso especial. Então apenas essas duas modalidades são impactadas por esse requisito. E aí a pergunta é, isso vai de fato mudar? Meus caros, a minha impressão, pode ser que eu esteja muito enganado e no futuro saberemos, né? Porque aqui é um prognóstico. A minha impressão é que não vai mudar tanto assim. Por quê? Porque eu estou aqui olhando os números. Esse é o boletim estatístico do STJ de janeiro a junho de 2022. Então, o boletim estatístico de agora, tá? Vamos ver o que nos dizem os números sobre esse assunto. Olha só, de janeiro a junho, primeiro semestre de 2022, o STJ recebeu 124 mil agravos em RESP, 41 mil habeas corpus, 38 mil RESPs e mais 9 mil recursos em habeas corpus. Então, essas são as 4 espécies que mais movimentaram o STJ no
primeiro semestre deste ano. De cara, a gente já pode cortar aí da nossa discussão o habeas corpus e o recurso em habeas corpus, então esses 50 mil processos aí não serão impactados pela nossa discussão, porque é matéria penal, então esses 50 mil casos já estão fora do requisito da relevância, o STJ vai continuar julgando-os da mesma forma. Todos que estão para baixo, embora menos relevantes, também estão fora. Recurso, mandado de segurança, conflito de competência, tudo isso também está fora, porque também não tem relevância. A nossa discussão, não tem discussão de relevância, a nossa discussão de relevância está nesse universo, dos 124 mil agravos em RESPs e dos 38 mil RESPs. Qual é a diferença dessas duas categorias? Esses 38 mil RESPs são os casos em que o recurso foi admitido pelo vice ou pelo presidente do tribunal de origem. Então são aqueles casos em que você fez o RESP e o presidente ou vice concordou com você, achou que havia mesmo alguma violação da decisão recorrida à legislação federal e deixou o seu recurso subir. 38 mil casos. Veja que nessas situações, nesses 38 mil casos, o índice de provimento, repare bem na coluna do meio, é de 38%, quer dizer, quase 40% dos RESPs que sobem direto são providos, o que é um indicativo de que, por muito revoltado que você esteja com o presidente do seu TJ, porque não deixa subir nada, é um indicativo de que ele está fazendo um bom trabalho, porque aquilo que ele de fato deixa subir, em grande medida o STJ aceita. E diz, é mesmo, violou mesmo, realmente, está errado. 40% de índice de provimento é um índice muito significativo se você considerar todos os requisitos que cercam um RESP. Pré-questionamento, ausência de discussão de fato, a famosa súmula 7, etc, etc. Então, quando o presidente ou vice abre a porta do STJ para você, a sua chance é muito boa. E eu acho, aí é uma opinião minha, que o STJ não quer parar de julgar esses recursos. Sinceramente, eu não acho que é interesse dos ministros do STJ deixar de analisar recursos que eles analisariam para dar provimento. Me parece que eles querem deixar de analisar aqueles recursos que eles analisariam para negar provimento, ou seja, os outros 60%. Então, nós estamos falando aí de 60%, de 38 mil, estamos falando de algo em torno aí de 24 mil casos, né? Então, o potencial de redução dessa relevância seria, nesse universo do RESP, de 24 mil casos. Eu acho que, me colocando aqui no papel de ministro, se eu tivesse diante de mim um recurso que eu estou vendo, que eu estou analisando e que eu entendo que é o caso de dar provimento, eu não vou dizer que ele não tem relevância. Ainda que hipoteticamente isso seja possível, eu não acho que isso vai acontecer. Qual é o verdadeiro universo que esse requisito da relevância provavelmente vai trabalhar? É o universo do agravo em RESP, que são aqueles casos do famoso agravo do 1042, em que o presidente ou vice do tribunal de origem fechou a porta para você e você, não satisfeito, fez o agravo. O STJ recebeu 124 mil desses casos no primeiro semestre deste ano. E olha o índice de provimento. O índice de provimento, meus caros, é de 4,6%. Ou seja, nem 5% desses 124 mil casos a pessoa venceu. O que é mais um indício de que quando o presidente ou vice do tribunal de origem bate a porta na sua cara, ele está fazendo certo. Ele está agindo corretamente, porque a sua chance de reverter isso no STJ é baixíssima. Arredondando a conta, desses 124 mil casos de agravos em RESP que o STJ recebeu, só esses 4 mil e alguma coisa foram vitoriosos. Os outros 120 mil foram para o buraco, não foram aceitos, o que significa que o STJ trabalhou à toa.
à toa, mostrando que, de fato, esse agravo do 1042 é, usando aqui uma expressão do futebol americano, uma espécie de Hail Mary processual. A sua chance de ganhar esse recurso é baixíssima, o que significa que talvez ele não devesse ser tão viável como ele é. Talvez a oferta desse recurso devesse ser diminuída. Então, me parece que quando essa tal lei vier, essa lei vai investir em restringir o agravo em RESP. Ou seja, vai dizer que quando o STJ disser que não tem relevância, não vai caber mais o agravo do 1042, vai caber talvez agravo interno, ou talvez não vai caber nada. Por quê? O grande volume, vamos pegar aí mais ou menos 1/4 de tudo que o STJ julga por ano é agravo em RESP. E, aliás, mais de 1/4, quase metade de tudo que o STJ julga por ano, aqui é 1/4 porque é só meio ano, né? Mas quando a gente projetar isso no ano inteiro, praticamente a metade de tudo que o STJ julga num ano é agravo em RESP. E praticamente tudo ele nega. Ou seja, o investimento que o STJ tem que fazer para reduzir a sua quantidade não está propriamente no RESP. Apesar do número de RESPs ser muito alto, 38 mil RESPs, ele já é menor que o número de habeas corpus. Então pense bem, não adianta muito o STJ ficar baixando demais o número de RESPs se ele continuar julgando habeas corpus. O problema vai continuar do mesmo tamanho, né? Ou vai continuar muito grande, ainda que não do mesmo tamanho, mas muito grande. O problema não está nos RESPs, o problema está nos agravos. Então se eu tiver que apostar, eu aposto que essa lei, quando regulamentar esse requisito da relevância, essa lei vai ampliar as hipóteses de não cabimento do agravo do 1042 em virtude da falta de relevância, porque é isso que de fato interessa. Quando os tribunais admitem o recurso e permitem que o recurso vá ao STJ, a chance de provimento é muito boa, mostrando que são casos que compensa que o tribunal analise, porque ele provavelmente dará provimento, ou há uma boa chance de que ele dê provimento ao recurso. O que não compensa são os casos em que os TJs, de fato, não estão admitindo e que mesmo assim, mesmo com a restrição do 1042, mesmo não se permitindo mais o agravo do 1042 nos casos que contrariam precedentes vinculantes do STJ, mesmo assim o número continua correspondendo à metade de tudo que o STJ julga ao longo do ano. Então eu acho que é isso aí que vem no futuro. No momento, para você que é parte, a mudança aqui dessa emenda é razoavelmente fácil de gerir, né? Como eu disse, não havia razão para você rasgar o seu diploma e fazer engenharia. O que você vai ter que fazer aqui é abrir um novo tópico, a partir de hoje, abrir um novo tópico na sua petição, incluindo esse requisito de relevância. Não é um requisito muito difícil de demonstrá-lo, como também não era difícil demonstrar repercussão geral, porque é uma questão retórica. Você pode dizer que é relevante porque tem muitos outros casos parecidos, você pode dizer que é relevante porque a circunstância é muito especial, gera uma mudança jurídica, econômica ou política muito significativa. Em muitos casos você já não vai precisar dizer, porque é improbidade, não precisa, causas de valor um pouco mais alto já não precisa. Então, você vai estar aqui com um universo argumentativo razoavelmente fácil de fazer, que se o STJ quiser julgar o seu recurso, ele vai julgar o seu recurso. Ele não vai deixar de julgar o seu recurso por causa disso, porque o requisito é aberto. Por outro lado, se ele não quiser, talvez isso aqui só sirva na prática, pelo menos até vir a lei, e dependendo do que vem nessa lei, só sirva para desafogar um pouco aqueles requisitos de pré-questionamento, de súmula 7, que o STJ às vezes acabava pesando a mão, né, estendendo-os impropriamente para não admitir recursos, para não conhecer recursos, e que no fundo agora vão se tornar um pouco mais desnecessários, desde que você tenha 4 votos. O quórum aqui é um pouquinho maior, desde que você tenha os 4 votos, você vai poder deixar de forçar a barra no pré-questionamento ou na súmula 7 e vai dizer que não tem relevância e ponto final, está resolvido o problema. A questão realmente é saber se, na hora que essa lei vier, ela vai dar à falta de relevância um efeito mais profundo do que o efeito que a gente viu até aqui.
De todo modo, isso não vai fazer com que o STJ, assim como aconteceu com o STF também, ou como não aconteceu com o STF, com que o STJ e o STF passem a ter um volume processual mais razoável. O que vai acontecer apenas é que a matéria penal vai ocupar um espaço proporcionalmente maior do que aquele que já ocupava nessas cortes, porque a matéria penal sobe sem passar por esses filtros. Então, o que a gente está mudando aqui, talvez, do ponto de vista teórico, primeiro, o papel desses tribunais no sistema jurisdicional. Eles vão ser tribunais cada vez mais preocupados com questões sistêmicas e não com questões casuísticas, ou seja, com a justiça do sistema, com a justiça do ordenamento e não com a justiça do caso, e vão ser tribunais proporcionalmente cada vez mais ocupados com matéria penal e cada vez menos ocupados com matéria civil, porque a matéria civil vai estar sujeita a mais filtros que a matéria penal. Como vocês podem ver, a matéria penal já ocupa mais espaço que os RESPs no STJ, e se o agravo em RESP vier a ser restrito aí por uma lei usando o requisito da relevância, é o que eu aposto que ocorrerá, a gente vai ter uma restrição ainda mais significativa e, proporcionalmente, a matéria penal vai ocupar ainda mais espaço. Então, essa é uma mudança importante, ela é uma mudança importante do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista teórico, do ponto de vista de como a gente compreende o papel do STF e do STJ, mas é uma mudança menos importante na sua vida, porque na sua vida o que você vai ter que fazer, pelo menos até que venha essa lei e a gente eventualmente dê mais ou menos efeitos a essa relevância, o que você vai ter que fazer a partir de hoje é abrir esse tópico na sua petição, demonstrando argumentativamente, retoricamente, a sua possibilidade de que aquele recurso de que o seu recurso valha mais do que a controvérsia que você tem com a parte contrária. É isso aí. Um grande abraço, até a próxima.